Hoje, quando ouvimos este Evangelho, esta nossa liturgia, caros filhos, talvez ficamos ainda à margem. Não como estes que aqui estavam ouvindo o Senhor, mas à margem porque esquecemos que a cada dia o Senhor também fala conosco. E o grande risco para nós é achar que são palavras bonitas, que foi uma história a qual o Senhor contou, e não trazermos para a nossa vida, e ficarmos simplesmente mais um. É mais um evangelho, é mais uma homilia, é mais uma missa, e eu não me alimento do que o Senhor me diz. Eu não deixo que a liturgia me fira, que ela entre em mim, que ela me toque. E qual a consequência disso? É que ficamos como o povo na primeira leitura, simplesmente reclamando porque o Senhor não me dá isso, o Senhor não me dá aquilo, porque eu queria assim, porque eu queria assado, porque a festa do nosso padroeiro tinha que ser assim, porque eu queria mais não sei o que, porque na minha vida, é sempre reclamando. Mas e se o Senhor estivesse aqui? Será que Ele olharia para nós e veria algo justo da nossa reclamação, como de fato aquele povo que pedia ao Senhor? O Senhor colocou-lhe uma dificuldade para mover a sua mudança, para que eles acreditassem. Mas será que qual dificuldade que nós temos em acreditar nesta palavra, em deixar-nos tocar por ela, em ver que ela se encarna hoje em nós? Porque somos nós esse terreno. E a palavra é eficaz, essa semente é eficaz, mas depende de uma coisa: a disposição do terreno. Porque é fato que nosso Senhor, Ele mesmo já fez a homilia. É só vermos a sequência, entenderemos muito bem. E não aqui querendo fazer algo melhor que o Senhor, afinal de contas Ele é Deus e eu mero homem. Mas a palavra de Deus tem tal eficácia que consegue mudar o terreno quando Ele se dispõe. E qual a nossa disposição? Qual a nossa disposição para aceitarmos essa palavra? Para que ela possa nos ferir e tirar esta superficialidade das areias de um caminho onde, de tanto passar, se torna impenetrável, que não faz com que a semente cresça. Porque deixamos que os outros passem e nós vamos passando como qualquer mundano. Ou de estarmos tão empedrecidos com as nossas vontades, que aqui só estamos para que possa ter um ufanar de alegria até a hora do ide em paz e que o Senhor vos alcance. Porque por vezes é assim. Que o Senhor nos alcance para que possamos voltar outra vez, porque lá fora não damos o testemunho que o Senhor quer. Ou de tanto sufocar, porque nas coisas do mundo, nos nossos trabalhos, com os nossos amigos, com a nossa família, a semente que recebemos nós deixamos sufocar, porque eu me irrito com um e aí se vai meu estado de graça, porque eu me irrito no trânsito, porque tem esta ou aquela questão, e aí eu vou me desviando e me afastando de Deus.
quando que deixaremos todas essas coisas para que o terreno seja bom e produza verdadeiramente frutos? É necessário vermos que essa palavra se encarna, e de modo particular se encarnou, verdadeiramente entrou e produziu frutos dentro da vida do nosso padroeiro, São Tiago. Quem diria que um pescador bronco e intempestivo, chamado pelo Senhor, se tornaria alguém que expressaria de modo suave a palavra de Cristo? Quem diria que aquele que queria mandar fogo do céu para destruir, mandaria verdadeiramente fogo do céu para aquecer os corações com a palavra de Deus? Quem diria que aquele judeu fechado em si iria a todas as partes, aos pagãos, aos samaritanos, de modo a verdadeiramente anunciar a fé? Quem diria que até mesmo a sua intempestividade seria utilizada diante da defesa da fé? Pois bem, vemos plenamente que este evangelho mostra que aquele terreno aonde se torna terreno onde tantos passaram, um terreno tão pedregoso e por vezes tão espinhento, se deixou tocar pela palavra do Senhor e mudou a fim de produzir enormemente frutos. Os apóstolos foram assim ao ponto de serem os países, as nações, as cidades quase que saírem no tapa para dizer: ele foi o motivo da nossa evangelização. E São Tiago o fez em um local tão distante, na Espanha, não a Espanha a qual conhecemos hoje, mas toda a região da Península Ibérica. De certa forma, somos em algo consequência desta evangelização. E o fez diante do deixar-se ser tocado pelo Senhor. Ele que logo após a ressurreição e Pentecostes foi como os apóstolos a todas as regiões. E seu foco foi essa região mais ocidental, aonde chegara a Península Ibérica, Espanha. E ali foi anunciar, até que uma visão o fez retornar à Terra Santa. A Virgem Maria, diante de um pilar, aparece a ele e o convoca. O convoca a retornar. E ele, como bom filho e obediente, o faz. E lá, nos anos de 42, é então capturado e sofre o martírio. Mas talvez olhemos para isso com pesar, mas devemos olhar com louvor. Louvor porque o derramamento do seu sangue foi ato de amor para com Deus, ato de amor que nos fala. E depois seu corpo retorna ao ponto de anos mais tarde, no século IV, encontrado em uma região aonde depois ficaria conhecido como o Monte da Estrela, aonde se funda naquela localidade a cidade de Compostela. Naquele monte encontra-se escrito, eis aqui, Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, mostrando ali
o sepulcro onde estavam os restos mortais e onde depois é erigida a Basílica de São Tiago de Compostela. Mas para ver que seu anúncio não perpassa até mesmo os tempos, no século IX, em meio à revolta e à retomada da Espanha, que já há 2 séculos começava, ele aparece no céu, convocado justamente pelas regiões onde hoje forma Portugal, clamado por aquele povo que pedia que São Tiago, Matamoros, ali estivesse, para retomar a fé daquele povo que tanto pedia. Verdadeiramente, novamente, arar as terras para que a boa semente novamente frutificasse. Hoje também nós devemos nos deixar arar por Ele, nos deixar tocar por Ele, para que também em nossos corações, apesar de tantas e tantas vezes a terra ser batida, pedregosa e cheia de espinhos, que este nosso padroeiro nos ensine a deixar que a palavra dê este verdadeiro efeito, que as areias do nosso coração sejam aradas, para que ela penetre e possa dar verdadeiramente os frutos que o Senhor quer e pede, para que possamos verdadeiramente anunciar. E anunciar é ser obediente. Obediente como Santiago foi à Virgem Maria, que mandava-o retornar. Ser obediente a ela, ser obediente a Deus, ser obediente à Igreja, que nos indica o que fazer, como fazer, sendo verdadeiramente bons filhos, nos deixando educar e conduzir pelo Senhor. Que a Virgem Maria, ela que sobre um pilar aparece, possa nos levar verdadeiramente ao encontro com o Senhor, e que São Tiago possa verdadeiramente, mais uma vez, limpar-nos, como auxiliou esta retomada na região ibérica, também possa, na Ibéria do nosso coração, limpar-nos para corresponder àquilo que o Senhor o quer. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,